claridade. Oi, clareia, clareia. Olá! O programa Revendo a História volta esta semana com mais uma novidade para vocês. Uma novidade que é um pouco antiga como nós somos, mas para muitos jovens não deixa de ser uma novidade. Hoje, o programa Revendo a História tem a honra e o prazer de conversar com o senhor Edson Marini. Seu Edson Marini é conhecido, acho que por 100% da população de Três Rios, né? Funcionário antigo da Light, não é? Dos tempos bons da Light. Em que ano o senhor começou a trabalhar com a Light, senhor Edson? Eu comecei a trabalhar na Light no dia 26 de junho de 1962. Não, 1960. Entendeu? E trabalhei na Light um bocado de tempo, mas eu somei a minha aposentadoria com vários lugares. Trabalhei na Mesbla, no Rio de Janeiro, trabalhei na Volvo do Brasil, trabalhei 4 anos no Exército, fazendo a minha vida profissional no Exército, porque no colégio onde eu estudei, eu fiz a parte quase técnico, semi-técnico, e mecânica de automóvel. E o Exército me aproveitou lá com essa minha profissão e eu engajei no Exército e fiquei 4 anos e acompanhei muitas histórias no Brasil, política e morte de Getúlio Vargas e muitas delas, a renúncia de Jânio Quadros, e fui promovido no Exército por merecimento, ainda recruta, fui promovido a cabo por merecimento, por serviço prestado. E, na ocasião, o comandante achou que eu era até catarinense, pelo meu estado físico. Louro, alto, olho azul? Parecia que eu era catarinense, que eu era, né? Você está moldado para ser policial do Exército, e me promoveu a PE, Polícia do Exército. Então eu comandei vários momentos no estado de sítio. Aí quando o Brasil, o Getúlio Vargas, eu não sei se foi suicídio ou o que foi, que a história está meio confusa até hoje. Mas eu tive de cumprir as ordens militares porque eu fui doutrinado para aquilo. Então eu tive de trabalhar no Grande Rio, empunhando uma metralhadora a ponto .50 numa viatura e rodei após 22 horas. Não podia nem tocar a buzina dos automóveis. Tinha aquelas buzinas de padeiro, né? Fom, 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 fom. Só aquelas podia tocar, baixinho. Isso é estado de sítio, né? É o que se chama estado de sítio, que é uma ordem de recolher que ninguém pode sair de casa. Não, aí foi assim também. Às 22 horas era recolher todo mundo, a não ser aquele pessoal que trabalhava noturno e que saía do seu trabalho, mas tinha que ter comprovado quando solicitado a documentação e de onde estava vindo, para onde iria, entendeu? E como é que o senhor saiu desses lugares todos e veio parar em Três Rios? Não, minha filha, eu nasci aqui em Três Rios. Ah, bom. Pois é, aí vem a minha história de treinense. Mas fui educado muitas vezes aqui em Três Rios por uma história, uma professora que era muito tradicional aqui, que era a dona Didi, professora Didi. O pai dela colocou o nome nela de Alfredina, que ela não gostava chamasse ela de Alfredina. Era carinhosamente chamada de professora Didi. Então, eu estudei no Portão Vermelho, em frente à delegacia, naquele colégiozinho ali. Alcina de Almeida? Não é Alcina de Almeida, não. É Eurídice Ferreira. E aí em frente o Jardim das Águas, que antigamente, hoje aquilo é o quartel da polícia. Mas Jardim das Águas era um... Então o senhor chegou a conhecer o Jardim das Águas, que existia ali onde hoje é a delegacia?
Justamente. Dizem que era muito bonito, né? Muito bonito, aquilo era até, dava alegria aos olhos de quem fosse lá ver aquelas coisas bonitas, que a água era, antigamente as águas eram cristalinas, transparente, hoje é um problema, né? Modificou muitas coisas, apesar da evolução técnica de transformação da água, coisa em água potável. Então, hoje nós temos essa magia da técnica de colocar água potável, como aqui em casa nós temos. Mas tem uma história que eu quero saber, que trata de um advento do senhor com o doutor Aderbal. Deixa eu explicar primeiro. Doutor Aderbal de Oliveira foi o primeiro juiz daqui de Três Rios. E há pouco tempo que eu fiquei sabendo que a filha dele, recentemente falecida, era a Thalita Casadei de Oliveira Casadei, a maior historiadora do estado do Rio de Janeiro. Ela era filha do doutor Aderbal. E o doutor Aderbal deixou marcas registradas aqui em Três Rios em cada família. Por exemplo, no meu caso, foi ele que casou meu pai e minha mãe. Que beleza. E na vida do senhor, ele também deixou uma marca. A marca. Ele foi a razão de eu hoje ter um conhecimento, um vasto conhecimento, porque imagina você, Senira, naquela ocasião, o Brasil estava saindo de uma Segunda Guerra Mundial. E é muito difícil aqui a vida em Três Rios. E em 1945, após o final da guerra, o meu pai faleceu. O meu pai é oriundo lá de Minas, de Anta, estado de Minas, que o Rio Paraíba divide os dois estados, né? Então, de lá, tinha meus avós que vieram da Itália, que eu já falei mais ou menos contigo. Eles vieram e fizeram uma fazendola lá e meu pai nasceu lá. Casualmente ele veio entrar pela rede ferroviária, conheceu minha mãe e casaram-se aqui em Três Rios. Bom, mas aí quando meu pai faleceu, eu tive de voltar para a roça, porque estava muito difícil a alimentação para a gente. Nós tínhamos aqui dificuldade, a cidade ferroviária e o salário pequeno, e eu fui para a roça. E na roça lá era a casa do bom homem, né? Aquele que não trabalhar não come. Mas era assim que funcionava. Mas então eu puxei enxada, eu capinei cafezais, eu tratei de serviço de roça, aquele serviço normal de roça. Mas então, em uma das vindas aqui em Três Rios, eu estava no cemitério, eu e minha mãe, arrumando a sepultura do pai. Passou o doutor Aderbal com a namorada dele, que era uma professora aqui de Três. Eu não sei se era namorada, mas passaram juntos lá, na época. Aí ela falou: Edson, onde é que você está, que você não se matriculou esse ano? E no outro também, que era minha ex-professora. Aí eu falei assim: não, eu estou na roça, professora. Aí ele ficou mesmo assim comovido comigo. Quem é esse menino? Aí, aqui em Três Rios todo mundo sabia da vida de todo mundo. Então ela falou para ele: não, ele é filho de um ferroviário aqui de seu José Marini, porteiro do Glória. Do Cinema Glória? Cine Glória, porteiro não, ele era bilheteiro, tomava conta lá. E eu com aquilo entrava de graça, né? No Cine Glória, seu Aguinero, Mauro, aquela turma de coisa lá, no tempo de criança. Capitão América e Charlie Chão, um troço assim. Bom, e eu fiquei muito feliz com a encontra desse homem lá no cemitério, que ele pediu o meu endereço e mandou uma carta para lá, para o meu tio, que era o meu tutor na época. E ele disse assim: você vai para o Rio de Janeiro, para um colégio que é o Instituto Profissional Getúlio Vargas. E para lá eu fui. Entendeu? Interno. Eu só viria em casa no final de ano se eu tivesse bom comportamento. E se eu não tivesse, eu ajudaria aqueles que tiveram, assumiria o lugar daqueles que tiveram
o bom comportamento em que vieram. Só pra vim em cá. casa uma vez por ano. Só em casa uma vez por ano. A vida é dura, né? É dura, mas entendeu? Então, o que aconteceu, minha filha? É porque naquele tempo, Sinara, aquilo era muito difícil as pessoas saírem do Rio para vir para cá. Tinha medo de ir ao Rio, muitos daqui para lá tinha medo de se perder lá. Hoje tenho medo de assalto, né? Hoje o medo é outro, né? Então, de modo que eu entrei nesse colégio e de lá eu vi as portas que se abriram para mim. Eu falei, meu Deus do céu, nunca mais eu vou voltar para minha terra para pedir. Se eu puder doar alguma coisa para alguém, um dia eu vou doar. E então, ele voltou. Seu Edson voltou, foi para o Rio, estudou, graças ao coração bondoso do juiz Aderbal de Oliveira, retornou e nós vamos dar um intervalinho agora, porque na segunda parte nós vamos falar sobre luz elétrica, tá bom? Até daqui a pouco.